Então, dando sequência aqui à nossa vivência em astrologia sistêmica, falamos das constelações, agora é a hora da astrologia. Então, nesse momento, apresento a vocês a Fernanda Federman, que é astróloga formada pela Gaia, Escola de Astrologia, trabalha com consultoria, mentoria e supervisão astrológica pessoal e profissional com um olhar psicológico sistêmico. Então, Fernanda, por favor, agora é contigo. Obrigada, querida. Boa tarde a todos vocês. Quero agradecer, igual a Deise falou, pelo tempo, pela disponibilidade, pela confiança em estar aqui hoje, né, nos ouvindo. A gente teve uma alquimia, uma sinergia de nós quatro aqui, e a ideia era trazer, mais do que falar sobre as constelações ou sobre astrologia, é trazer o olhar sistêmico, né? Eu costumo falar que a astrologia sistêmica é meio que uma redundância, porque a astrologia ela já tem essa visão sistêmica, o próprio mapa astral já é um sistema. Depois a gente vai desenvolver um pouquinho isso. Mas eu gostaria de falar como que eu fui para essa área, porque eu sou astróloga há muitos anos, estudo desde a adolescência, e a gente estava conversando agora, né? Onde que estudou, os cursos que a gente faz, é um estudo que nunca acaba, mas muito do que eu sou hoje, do que eu exerço, do que eu sei, veio muito da prática. Então, a astrologia sistêmica foi o contrário, eu não estudei astrologia sistêmica para trabalhar, eu trabalhando principalmente com mapas infantis, eu faço muito mapa infantil, é uma das áreas que eu vou mais a fundo, e aí quando eu falo mapa infantil, eu pego o mapa da mãe, eu pego o mapa do pai, eu traço os denominadores comuns, as heranças, as repetições, porque existem, a hereditariedade astrológica, não existe nenhuma única, até filho adotado tem repetições, o que prova a questão do sistêmico também. Assim como sinastrias, eu também trabalho bastante com sinastria. Sinastria, para quem não sabe, é um estudo da interação dos mapas. É mais do que se há ou não compatibilidade, como que se dá aquela soma, como que se dá aquele encontro daqueles dois sistemas. Né? A sinastria ela faz o estudo da interação daquele sistema, quais são as forças, as potências, os pontos de superação. E também comecei muito com mapa vocacional. Essas três áreas que eu fui estudando muito separado, elas me mostraram que é tudo muito mais sistêmico do que área de especialidade. Eu comecei a ver na prática que muitas questões vocacionais eram muito mais sistêmicas do que vocacionais. Que muitas questões de relacionamento, sinastria, e quando eu falo sinastria, não é só entre relacionamento afetivo, é entre pais e filhos, entre sócios, entre irmãos, porque que a pessoa tem tantos filhos e com aquele filho a interação é de um jeito e com outro filho de outro, sendo que a educação é tudo igual, só que são pessoas diferentes que ocupam lugares diferentes no sistema, né? Inclusive filhos gêmeos, a gente vê assim, por que são os mapas idênticos, a mesma educação, eles ocupam lugares diferentes naquele sistema familiar, os gêmeos também, eles não estão todos no mesmo lugar. E nos mapas de família, que eu comecei a ver o seguinte, nada está isolado. Então, quando a gente pega um mapa astrológico, que o nome técnico mesmo é mapa astrológico, mapa astral é o nome mais pop que a gente fala, né? Mas no mapa astrológico, quando eu comecei a ver que o mapa astrológico, ele não começa no momento que a pessoa encarna. Ele não começa no início que a pessoa ela vem para a vida. Ele tem esse conceito de passado, presente e futuro, né? É muito reduzido na nossa limitada compreensão dessa dimensão, então, às vezes, a gente precisa fazer essa separação, mas o nosso mapa, ele começa muito antes, ele é um desdobramento
das questões sistêmicas, do mapa e dos posicionamentos astrológicos do nosso sistema. Então, foi observando isso na prática. Vou dar exemplos. Pega mapa de criança, aquilo que os pais trabalham. O filho vem com aquilo através de uma facilidade, de um presente, de um talento, de um dom. Então, aquilo que foi desenvolvido, que os pais integraram, que internalizaram, aquilo vem numa forma de herança para os filhos. Aquilo que foi negado, que foi excluído, que não pôde ter sido olhado e ter dado um lugar para aquilo, seja através de autoconhecimento, posturas comportamentais, aquilo se repete nos mapas dos descendentes, muitas vezes em forma de desafios, bloqueios, traumas, impressões e heranças inconscientes, tipo pedras no sapato. Então, a partir dessa constatação, eu comecei a estudar, aí eu falei, não, gente, eu tenho que estudar as leis sistêmicas para eu entender do que eu estou falando, e eu fui desenvolvendo uma prática que a gente consegue ver que está tudo interligado. Então, mas a minha descoberta foi dessa forma, foi meio no... Gente, deixa eu ver se isso bate mesmo. E o tema que eu vou falar para vocês hoje é sobre a mandala astrológica. Primeiro eu quero agradecer o Alexis, eu tenho que falar, porque eu tinha feito um PowerPoint maravilhoso, aconteceu um mistério, e ele me salvou nos 48 do segundo tempo. Então, às vezes, eu vou dar umas paradinhas aqui, mas, enfim. É muito importante a gente saber, quando a gente fala do mapa astral, pensa no momento que a gente nasce, tá? No momento que a gente nasce, naquele exato momento do nosso nascimento, tem um significado muito profundo. Dando uma continuidade ao que a Deise falou, aqui, o nosso nascimento, a nossa vida, ela é um presente fornecido pelo nosso sistema familiar, cujo preço jamais vai ser pago. Quando a gente nasce, aquele instante congelado no tempo, né? Quando você vê aquele momento, os signos e os planetas estão arranjados no céu, numa determinada configuração, que ela é formada pelas posições e interações que os planetas fazem com os outros. Acho que todo mundo recebeu a mandala astrológica, é só você olhar para o seu mapa. E você vai ver que o mapa, ele nada mais é do que um gráfico. Olhando assim, é um esquema gráfico de um sistema. Por quê? Porque quando você vê esse mapa, você vai ver que ele é dividido em 12 partes. Você vai ver que ele é dividido em 12 partes, que são as casas astrológicas. Você vai ver as casas pelos números, 1, 2, 3, 4, até a 12. Todas as pessoas, todos os mapas têm as 12 casas astrológicas. As casas astrológicas, ela é onde as experiências acontecem. É o palco dos acontecimentos, é o cenário. Então, essas casas, é onde que a gente experiencia na Terra, encarnado, todo aquele mapa, é a prática. Então, quando você fala das casas astrológicas no mapa, e elas não estão sozinhas, você vai observar que em cada casa astrológica abre num signo. Daqui a pouco eu vou explicar. Então, o que é um mapa? É como se fossem várias unidades arranjadas, criando um campo de relação, onde acontecem trocas de energias, nas mais diferentes combinações. E isso gera o quê? Uma diversidade de significados no mesmo agrupamento. Isso é o quê? Isso é um sistema. Isso é um sistema. Para a gente só entender, eu gosto sempre de explicar o seguinte: os signos representam o plano cósmico, como as experiências se dão, os potenciais, os recursos energéticos. Os signos, gente, eles falam de um campo. Os signos trazem informações de um campo.
Não dá para eu falar aqui de todos, mas dependendo da natureza daquele signo, dá para a gente saber se é um campo mais ligado à morte, à escassez, à necessidade de luta, fuga, instinto de sobrevivência, se é um campo mais reptiliano. Dependendo do signo, dá para saber se é um campo mais, se trazem mais memórias, né, relacionais, límbicas, de trocas, de envolvimento, de vínculo. E dependendo também dos signos, dá para saber se são questões mais intelectuais, mais ligadas, né, àquela função do neocórtex, aquelas questões mais intelectuais, brigas por verdades, paradigmas. Então, os signos no mapa, eles vão trazendo essas informações sobre aquele campo. E a área, a casa do mapa, ela fala daquele sistema. Porque observa como que essas combinações, ela altera. Ó, vou dar um exemplo. Olha seu mapa. A energia disponível, o campo encontrado na casa, por exemplo, da família, na casa 4, que depois eu vou explicar o que é cada casa. Ali você vivencia alguns tipos de interação. Ali você encontra um cenário interno e externo para as experiências acontecerem. Quando vai para o relacionamento ou quando vai para a parte de amizades, a energia muda. O campo muda. Vocês já viram aquela pessoa que dentro de casa é muito brava e no trabalho é mãe de todo mundo? Ou o contrário, né? Dentro de casa é um banana e no trabalho é um trator. Por quê? Porque as casas astrológicas, áreas da vida, a cada signo que abre naquela casa, ele mostra os recursos energéticos, ele mostra esse plano cósmico, ele mostra como que aquelas experiências se dão. Então, as casas, elas representam os campos de experiências onde as energias dos signos e dos planetas operam. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso, porque eu vejo que as pessoas, elas confundem muito signos com casas. As casas astrológicas, as experiências da casa, a gente pode sentir no nível psicológico, em níveis circunstanciais e em níveis de pessoas. Vou dar um exemplo. Vou voltar de novo para a casa 4, que é a base do mapa, que é de todas as casas. Eu vou abrir aqui a mandala para vocês verem, que é a casa que fala da família, do passado. A casa 4, no nível emocional, psíquico, ela fala muito das nossas emoções, das nossas questões e emoções que estão abafadas, de todas as influências, de como fomos afetados psicologicamente pelo nosso sistema familiar. Fala das nossas raízes. Agora, a casa 4, ela pode falar da mãe, ou da figura que cuidou, ou ela pode falar da família que a gente constitui, que você forma. Isso você vê no nível mais relacional. A casa 4, no nível mais material, é um imóvel, é a casa, é o seu lar, é a casa que você compra. A casa 4 também pode falar de questões inconscientes, do karma ancestral, de questões genealógicas. Então, eu estou dando esse exemplo da casa 4 para vocês elucidarem como que quando a gente fala de casas astrológicas, tem livros e livros só de casas astrológicas. Aqui eu não vou poder aprofundar como eu gosto, mas já vai dar para vocês terem uma noção do que é o significado, mas eu quero sempre que vocês tentem pensar no significado do lado psíquico, material, físico e também circunstancial, porque porque nos livros de astrologia que eu pego, a maioria é muito assim, dinheiro, bens, vida material, é muito mais, é a segurança material,
é a ver aquilo como quais são os dons e talentos que eu tenho para gerar recursos, são os valores essenciais e mais profundos. Então, sempre, principalmente quando a gente fala de astrologia sistêmica, a gente tem que ir muito além e pensar naquela área da vida de um ponto de vista sistêmico, considerando as partes e o todo. E lembrando, gente, para mim, o que eu mais acho lindo do pensamento sistêmico, não sei se está certa essa frase, é que o todo é muito maior do que a soma das partes. E o olhar sistêmico para um mapa astrológico é você olhar aquele mapa com muito mais, como que ele é muito maior do que a soma das partes. Então, quando você fala um mapa, não acontece uma casa de cada vez. As casas elas coexistem. Eu vou trabalhar com vocês do desdobramento da casa 1 à casa 12 para dar um senso de continuidade, mas na prática tem o princípio da vibração, tudo vibra o tempo todo. Então, não é a tal idade, é aquela casa. Óbvio que quando a gente, por exemplo, eu vou fazer um mapa infantil, o primeiro quadrante, que são as casas 1, 2, 3 e 4, são as casas que eu vou perceber muito mais no mapa infantil do que, por exemplo, o último quadrante, que é um quadrante que fala muito mais da questão social, do coletivo. Então, eu vou compartilhar aqui a salvação do Alex. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Sim, sim, está aparecendo, só tem que, eu acho que ampliar ali a tela, né? Coloca no modo apresentação ali embaixo. Aí, agora deu, Fê. Tá certo? Sim, sim. E assim não, né? Deu alguma Não, coisa? assim não. da outra maneira. Do começo, isso. Aí. Então, a gente começa a mandala astrológica, que é dividida em 12 partes, a gente começa pela casa 1. A casa 1, que é onde as experiências acontecem, ela tem uma analogia, é uma energia análoga, não é a mesma coisa. Isso é muito importante ser falado. Com o signo de Áries. A casa 1, ela é uma casa de fogo. Quando a gente fala do elemento fogo, a gente está falando de identidade, autorreferência. Quando a gente fala da casa de fogo, a gente está falando muito da identidade para a realização de si mesmo. Então, a casa 1, ela se inicia, a cúspide, o início da casa, gente, a porta da casa, ela chama cúspide. A cúspide da casa 1 é um ponto muito importante porque ela chama, é o ascendente, o famoso ascendente que a gente conhece. O ascendente é aquele signo que estava ascendendo na linha do horizonte no momento do nosso nascimento. E o ascendente, ele dá para você a sua marca pessoal. O ascendente é aquilo que te individualiza no mundo. O signo que marca a casa 1, que é o signo ascendente, ele fala muito também do seu corpo, da impressão que você deixa. Porque corpo, atitude, postura, comportamento. O ascendente, ele traz o arquétipo da iniciação. Então, o signo ascendente, ou algum planeta que você tenha no ascendente, dá uma matiz das circunstâncias, mostra como iniciamos as coisas, como tem os nossos impulsos, como a gente inicia as coisas na vida. E como muitas vezes também ela pode funcionar como uma fachada, como que as pessoas nos veem. Sistemicamente falando, o ascendente é uma postura, um comportamento, uma atitude que a gente veio ensinar para o nosso sistema familiar. É algo que eu vim materializar. É algo que eu vim da vida. Quando a gente faz uma análise astrológica, olhar só o ascendente é muito raso. Eu tenho que explicar isso porque, assim, eu estou falando das casas. É muito importante a gente olhar, além do ascendente, o regente do ascendente, as condições
que esse regente do ascendente está no mapa, quando eu falo condições, se é um planeta, esse regente está debilitado, se ele está dignificado, a área que ele está, porque ele direciona aquele eu também. É importante a gente ver os aspectos que o ascendente, aspectos são os ângulos que os outros planetas fazem com esse ascendente. Porque dependendo dos aspectos, pode facilitar ou dificultar a expressão desse ponto, a dificultar ou facilitar, ou matizar como que aquele eu se coloca no mundo. Eu não gosto muito do dificultar ou facilitar, porque é muito maniqueísta, mas é dependendo do planeta que está no ascendente, aquele planeta, a energia daquele planeta modula a expressão daquele ascendente. Mas esse ascendente é aquilo que é como que você faz algo do seu jeito, como que você se individualiza. Outra coisa que é muito importante também desse ascendente é entender, essa casa ela fala muito daquela questão da individualidade. Essa casa 1, ela fala muito do eu. Como que eu me coloco, como que eu exerço o meu eu no mundo. Presta atenção que lá na frente, na lei do equilíbrio, no dar e no receber, quando a gente vai falar dos relacionamentos, das trocas, acordos, parcerias, como que a gente vai trocar com o mundo, a compreensão dessa casa, a integração da energia dessa casa, ela vai fazer muita diferença na forma como você vai se relacionar. Porque quando você olha na sua mandala, você vai ver que a casa 1 tem uma linha que traça e pega a casa 1 e vai até a casa 7. A casa 1 é o ascendente, a casa 7 é o descendente. Então, quando a gente fala dessa linha, a gente está falando do eixo, é um eixo. Por isso que é difícil na astrologia sistêmica falar de casa por casa sem considerar os eixos, né? Porque os eixos trazem o princípio da polaridade, que é um outro princípio que rege a astrologia, e mais sistêmico do que as polaridades eu não conheço, né? Porque todo lado tem um oposto complementar, toda luz tem uma sombra. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, por quê? Por causa das exclusões. Então, normalmente, quando o eu está muito forte, o outro pode ficar debilitado. E o equilíbrio é incluir as duas partes. E a gente inclui, como disse maravilhosamente a Deise, olhando para aquilo, dando um lugar para aquilo. Então, a casa 1, ela é essa casa que é o início de tudo. A casa 1, gente, um exemplo da casa 1, quando o passarinho quebra a casca do ovo e ele está saindo para levantar voo. O signo ascendente dessa área, ele vai falar o seguinte: como que eu quebro a casca do ovo? Você tem um ascendente em Áries, você quebra a casca do ovo de uma maneira muito mais impetuosa, impulsiva, ousada. Você vai para a vida. Um ascendente em Câncer quebra a casca do ovo de uma maneira que busca muito mais se tem a segurança emocional, ele vai muito mais movido por uma autoproteção, instinto de defesa. Então, é muito importante a gente entender que o signo que está naquele ascendente, ele fala como que eu inicio, como que eu vou para o mundo. Como é o início, cortou o cordão umbilical. Vamos ver se o neném vai respirar sozinho ou não. Quando ele respira sozinho, ele tem autonomia para aquela primeira respiração. Esse é o simbolismo de casa 1. E isso na vida é como? Como que eu me coloco? Como que eu inicio? Como que eu me diferencio? Como que eu individualizo aquilo? Como que eu... Aí isso vai fazer diferença, essa casa 1, ela interfere muito, porque ela é o eu no mundo, né? Como que o meu eu vai para os relacionamentos, se você considerar a casa 1 com o eixo oposto, como que o meu eu, ele atinge as metas, os objetivos de vida, e tem uma coisa muito importante a ser falado sistemicamente. Muitas vezes, para não falar sempre, o de onde que eu vim,
as minhas heranças familiares podem sim interferir na expressão do eu. Então, assim, o ascendente, nem sempre ele está pleno. Dependendo do que acontece lá, as bagagens que eu trago, aquilo interfere em como eu expresso o meu eu. Por isso que volta de novo, né? Tem autores que consideram, o ascendente é o nasci, mas tem muitos autores que consideram também o nascimento a casa 4. Você já viu isso, Alexis? Pessoas que consideram a casa 4 o início de tudo? Eu já vi as pessoas considerarem muitas vezes o ascendente ser mais importante do que o próprio Sol, às vezes. Tem alguns autores americanos que consideram isso, né? Mas sim, a casa 1, não necessariamente o ascendente ser igual à casa 4, mas a casa 4 influenciar muito o ambiente do ascendente, né? Sim, influencia demais. Tem a ver, porque a casa 4 tem a ver com os pais também, né? Principalmente com a mãe, né? E assim, você pode pegar 3 pessoas que nasceram no mesmo hospital, no mesmo horário, com o mesmo mapa. A casa 4, ou seja, a família, o meio, muda também como aquele mapa se manifesta. Você nascer numa família ateia, é diferente, o seu eu vai se expressar diferente se você nascer numa família muçulmana. Isso faz diferença, sim, na expressão do eu. Eu vejo isso claramente na vida das pessoas. Então, principalmente, por exemplo, nos mapas vocacionais. Como que as pessoas estão muito mais sintonizadas com a programação familiar do que com a conexão com a sua essência, com a conexão com a própria identidade. Passamos agora para a casa 2. A casa 2, aí o neném... deixa eu voltar. Aí o neném nasce, ele respirou sozinho, tem autonomia para existir independente da mãe. Depois, o que acontece? Aí depois que o bebê nasce, ele começa a se alimentar, ele demora mais ou menos, no mínimo, uns 6 meses para ter consciência que ele tem um próprio corpo físico. Então, a casa 2, ela fala, além de, né, aqui ela está falando valores materiais, dinheiro, posse, fontes de renda, apegos, o que eu valorizo, status familiar, segurança material. A casa 2, ela fala, eu gosto muito de associar a casa 2 à abundância da materialidade, a tudo que aquela materialidade pode nos trazer, enquanto conforto, enquanto status, segurança, prazeres físicos e sensoriais. A casa 2, ela é a casa que fala muito do que nós temos, do que é meu, sabe? Quando a criança começa a ter noção dos dedinhos, ela começa a entender que ela tem um corpo diferente das outras pessoas, que ela já existe, que ela já tem aquele senso de território, o que é meu e o que é do outro. Então, essa casa, ela fala muito como que a gente vive a vida material. E a vida material faz parte. Como é que, quando na criança você pega lá os brinquedos, depois começa as questões assim do dinheiro, das posses, mas ela fala também dos dons, talentos e aptidões que podem ser monetizáveis. Então, essa casa, quando uma pessoa chega para fazer um mapa e fala, eu tenho muito problema com dinheiro, eu tenho problema, ou eu tenho problema em ganhar dinheiro, ou eu ganho dinheiro e gasto dinheiro. A casa 2, ela vai me dar informações como que ela lida com as posses, com o dinheiro, quais são as necessidades de segurança ali que estão envolvidas. O que é segurança para aquela pessoa? Porque, às vezes, o que é segurança para mim é diferente do que é segurança, às vezes não, sempre, né? Essa casa, ela fala, o que é segurança? Para um é ter imóveis, para outro é ter dinheiro aplicado, para outro é ter uma família.
Ela fala muito daquela noção de segurança e ela fala também de valores, mas muito mais do que dos valores monetários, a casa 2 ela fala dos seus valores essenciais. Por isso que é uma casa tão importante na astrologia vocacional, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa valoriza segurança e autonomia, a segurança e estabilidade. Outra pessoa valoriza independência e autonomia. Então, imagina, a mesma profissão para uma pessoa que valoriza autonomia e independência e uma pessoa que valoriza estabilidade e segurança. Tem alguma coisa que não vai bater. Por quê? Porque é aquilo que eu atribuo valor. Então, a casa 2, ela fala, é como se fosse assim, quando a gente realmente chegou e encarnou. Encarnei, estou encarnado. É muito importante que o signo que a gente tem nessa casa se conecta, porque eu falo signo que está na área, gente, não é o quê, é como. É como. O signo ele é muito mais sobre como você vai se afinar com esses assuntos. Os planetas que estão ali, eles falam das circunstâncias. Eles falam também de acontecimentos, experiências, princípios arquetípicos que você vai vivenciar nessa área de experiência. Por isso que eu falo, a leitura do mapa ela é muito mais complexa do que parece, né? Nunca a gente vai conseguir, numa aula sobre como é tão sistêmico, que por mais que eu queira separar os assuntos, a gente sempre acaba dando uma misturada no resto. Então, essa casa ela fala também do senso de merecimento, do seu receber, como que você usufrui daquilo que a matéria tem. Então, dependendo do que você tem na casa 2, você começa a entender quais são os valores. A Deise estava falando de memórias transgeracionais, dependendo da natureza do planeta que eu encontro nessas áreas, eu consigo ver se são questões transgeracionais, se são questões que vieram do sistema familiar mais próximo. Mas a gente já consegue, olhando essa casa 2 da pessoa, entender como que ela lida, não só com dinheiro, posses e recursos, mas como que essa pessoa lida com seu alto valor. Quanto que ela atribui aquilo que ela valoriza aquilo, os seus dons, seus talentos. E olha como que está ligado uma coisa com a outra. Às vezes, para ganhar dinheiro, você se qualifica e você ainda refina seus dons e talentos. E, às vezes, os seus dons e talentos naturais te possibilitam se valorizar por aquilo. Então, está tudo interligado. Essa área do mapa, ela fala muito do que está por trás daquilo que você atribui valor. Mas ela fala também como que você lida com as situações materiais, com as posses, com os apegos. Essa casa, ela faz analogia ao signo de Touro. Você vê que são assuntos parecidos, só que o Touro é como que aquilo se dá. A casa é onde, quais cenários. Aí vamos para a casa 3. Então, na primeira casa, a gente existe. Na segunda casa, a gente se alimenta, se conecta com o corpo físico. Na terceira casa, a terceira casa ela é muito a casa do entorno. Fernanda, A casa... Oi? eu só tenho uma dúvida sobre a casa 2. Pode falar. A casa 2, porque tu disse que é a questão do nosso senso de valor e como, né, a gente lida com as questões financeiras também. Aí a minha dúvida é a seguinte, se eu ativo a energia da casa, por exemplo, tá uma casa 2 em peixes. Se eu ativo a energia dessa casa como forma de, tipo, uma casa 2 em peixes que tem um senso de valor naquilo que é da espiritualidade, autoconhecimento, esse tipo de trabalho. Se eu ativo essa casa 2, realmente investindo o meu dinheiro nisso, né, o meu senso de valor nisso, eu posso reverter isso em prosperidade? Tipo, ativar essa casa também me mostra como eu consigo ativar o meu senso de prosperidade e alto valor? Eu prefiro, ao invés da palavra ativar, você usar a palavra integrar. Entendeu?
Porque ativar, você pode ativar por uma tensão ativa. Uma tensão é um estímulo. Agora, quando você compreende essa casa e integra aquela energia, como que você... A casa 2 em peixe, o dinheiro é para comprar seus sonhos. Muitas vezes o dinheiro você pode usar como fuga, como escapismo, para sonhar, para servir, para assistir, como instrumento de compaixão. Muitas vezes o dinheiro pode ser ligado a sacrifício, a salvar. Aí vem o princípio da salvadora. Quantas vezes o dinheiro para você não está ligado ao sacrifício, aquela pessoa que salva, a renúncia, a abnegação? Então, o primeiro é compreender o significado dessa energia do peixes e como que aí que eu trocaria essa palavra ativar por integrar. E como que eu posso olhar para aquela energia, incluir aquilo e integrar aquela energia, lembrando que energia tem estados vibracionais, mas como que você pode fazer isso numa frequência mais elevada? Como que você chama? Desculpa que eu não estou te vendo. Reisla. Reiva. Eu acredito que você tem um signo naquela casa, eu vejo que é um campo morfogenético. Então, quando você, através de uma vibração, atitude, postura, comportamento, até ferramentas comportamentais, você vibra se alinhando com aquele campo, você vivencia aquela área da maneira mais fluida, porque o mapa, gente, ele não é mapa à toa, é como se fosse uma instrução. Como que eu vou vivenciar essa área? Então, quando você fala ativar o peixes, eu encaro como integrar o peixes na sua totalidade, prestando atenção que quando a gente fala de peixes, é difícil a gente até definir, né? Quando você está falando, eu tenho ascendente em peixe também, eu sei. Quando você fala de peixes, é espiritualidade, serviço, assistência, terapia, energia e força psíquica, tá o tempo amor incondicional, mas você tem que tomar cuidado que aonde a gente tem aí por isso que só o peixes na 2 é muito pouco. Porque onde que está Júpiter e Netuno, que são os regentes do peixes? Porque eles também podem me dar saídas. O mapa, gente, os trígonos, os sextis, as próprias conjunções e os aspectos, eles me mostram com saídas, recursos, escapadelas, possibilidades para eu conseguir integrar aquela energia. Entendeu? Então, só peixes, eu entendi que o seu raciocínio está correto, mas só peixes ainda é pouco para a gente falar, para eu ativar, eu tenho que integrar o peixe. Não, é mais um pouco do que isso. Porque o regente daquela casa, ela me fala também do que está por trás, né? Desse peixe está sendo comandado por quem? Quem é que está administrando o que acontece aqui nessa área pisciana, entendeu? Tá claro, gente? Sim, eu entendi. Muito obrigada. De nada. Gente, lembra, o todo é muito mais do que a soma das partes. Lembre-se sempre disso. Então, sempre que você vai olhar uma casa, a gente tem que entender aonde que está o dono daquela casa, porque o dono daquela casa nos dá informações adicionais de como é aquele sistema, daquela área da nossa vida se dá. E muitas vezes o astrólogo ele não sabe o que aconteceu lá, mas ele sabe identificar assim, ó, ali tem questões ligadas a valores, a dinheiro, a escassez. Aí o constelador acha, o constelador é impressionante. Se você só souber mais ou menos, o constelador vai lá, ainda mais se forem boas, igual as meninas aqui, porque o mapa ele dá não o seu norte, mas mais o seu posicionamento em relação ao seu norte
e ao seu lugar no seu sistema. E, às vezes, quais emaranhados você pode estar identificado, com quais conflitos, quais exclusões. Dependendo do aspecto ou do planeta envolvido, dá para saber se a gente está falando de exclusão, de abuso. É porque, realmente, isso vai ser para um próximo curso, né, Fê? Assim, que a gente vai poder destrinchar mais, mas, numa visão geral, é só para vocês terem ideia mesmo, tá? E a casa 3, gente, é a casa que, depois que você sabe quem que é você no mundo, é a casa onde que você vai interagir e trocar com o mundo. Sabe quando o neném começa a falar assim, mão, pé, o neném já sabe pedir, ele já sabe socializar, quando a criança já começa a engatinhar e a explorar o mundo. Então, quando a gente fala de casa 3, é uma casa que faz analogia ao signo de Gêmeos, regida pelo planeta Mercúrio. Então, a casa 3, ela fala do nosso processo de desenvolvimento cognitivo. A casa 3, ela fala muito, tudo que tem a ver com como que a gente pensa, como que a gente se expressa, como que trocamos informações. Então, na infância, a gente está falando as primeiras palavras, as primeiras conexões, as primeiras trocas, o processo de socialização. Em termos de família, a gente está falando de irmãos, primos, parentes próximos, aquela primeira educação, sabe aquela primeira educação do beabá, da primeira professora? Gente, o tanto de gente que traumas profissionais e bloqueios profissionais vem da casa 3, vocês não imaginam. Uma professora que falou alguma coisa, um irmão que falou alguma coisa, um primo, uma infância que teve muito blá, blá, blá. É a casa dos parentes, vizinhos, porque são aquelas comunicações mais curtas, mais próximas, aqueles vizinhos que a gente vai se comunicando. É quando a criança vai para o mundo e começa a ouvir coisas diferentes do que foram ditas para ela pelos pais. E aí ela começa a comparar. É quando a criança consegue discernir, nomear. É uma casa ligada àquele hemisfério, ao lado esquerdo, que é o lado mais mental, cognitivo, racional. Então, a casa 3, ela fala da primeira educação. Agora, formas, o que foi te passado? Sabe aquelas coisas que a gente passa na infância? Vamos lá, isso é casa 3. Dinheiro é sujo, não fala o nome não fala quanto que você ganha. Não faz isso. Isso são pequenas falas, informações que vão gerando um padrão mental, uma mentalidade, um mindset, que lá na frente vai fazer diferença na sua filosofia de vida, nas suas crenças, nos seus paradigmas. Então, muito do que você aprende na infância, do que você ouve, daquilo que você está acostumada a ouvir repetidamente, mesmo que seja em caráter superficial, aquilo pode criar uma mentalidade para você. Aquela coisa, sabe quando a gente tem que abrir a mente? Às vezes, para você aprender algo, você tem que abrir a mente para as coisas mais básicas. Isso fala muito dessa casa 3. A casa 3, ela é a casa, por exemplo, quem tem ênfase na casa 3 no mapa, são aquelas pessoas que têm alguma coisa ligada à comunicação, à escrita. A casa 3 também fala muito de viagens, deslocamentos. Sistemicamente falando, a casa 3 traz memórias, pode trazer memórias de muitas mudanças. Eu vejo na minha prática, gente, quem tem muitos planetas na casa 3, observem isso na prática de vocês. Ou que veio de família, que teve muita mudança, tipo assim, na minha infância eu mudei não sei quantas vezes, muitas mudanças. E eu vejo que isso reflete em padrões assim, ou pessoas que mudaram demais, ou tem uma necessidade quase infantil de quitar o facho e de construir uma família correndo para ter segurança e um porto seguro de trauma, de tantas mudanças, ou eu vejo pessoas que resistem a construírem lares, a terem segurança. Isso quando a casa 3 é muito tumultuosa. Exatamente é como se tivesse que mudar tanto, que tivesse faltado uma certa flexibilidade e maleabilidade para isso.
Então, é importante observar a casa 3 da pessoa também, sistemicamente falando, a influência de irmãos, parentes, tios, primos, dependendo do que tem ali. Quando eu falo dependendo, gente, eu falo dos planetas, porque os planetas, eles trazem acontecimentos, eles são manifestações. A casa é onde acontece, o signo é como acontece, o planeta é o que acontece. Então, dependendo da natureza daquele planeta, por exemplo, se for um Marte, conflitos, brigas, movimento, ímpeto, fala como se deu o processo de educação, alfabetização, socialização. Pode ter sido uma pessoa que, para ela, se enturmar, se socializar, foi uma luta, foi um conflito, foi uma guerra, vai depender muito de como que estava aquele Marte ali, por isso que não dá para falar. Se for uma Vênus, já mostra que teve muito mais conciliação, harmonia, diplomacia, foi uma coisa mais, aparentemente, só falando em Vênus, uma coisa que fluiu melhor, mas a gente tem que saber o resto também. Então, os planetas e os signos que estão ali se mostram como se deu esse processo e como que aquela pessoa aprendeu a socializar. Em mapa infantil, é uma casa que eu olho muito assim, como que aquela criança aprende. No mapa do adulto, gente, como que aquela... Às vezes eu quero falar de um jeito, mas a casa 3 fala como que aquela pessoa lida com a troca e com a circulação de informações. Ela é uma casa mais superficial, mas ela interfere em casas mais profundas. Depois que a gente passou, né, na casa 3, a gente tem aquela necessidade de pertencer a algum lugar. Então, quando a gente chega na casa 4, a casa 4 é a base do mapa. Ela é chamada também de fundo do céu. Essa é uma das casas mais kármicas que existem. Aliás, o Alexis vai falar disso amanhã com mais profundidade. Mas existem dentro dessas 12 casas a classificação dessas casas. Então, tem casas que elas são mais felizes, isso aí é bem terminologia da astrologia clássica. Tem casas que são mais casas de crise, tem casas que são casas relacionais, tem casas materiais, tem as casas vocacionais, que falam muito desse sentido. Mas tem as casas kármicas ou casas psíquicas, sistêmicas. E essa é uma das casas. Meu professor, ele falava assim, gente, se casa 4 fosse fácil, não ia chamar fundo do céu. Ele falava desse jeito. E faz um sentido. O que é a casa 4, gente? A casa 4 é a nossa base, são as nossas raízes, é a nossa família, nosso lar. Como fomos afetados pelo nosso sistema familiar. Porque não é sobre o que aconteceu no sistema familiar, é como fomos afetados. Aí, quer ver, eu pergunto para a Deise, 2 irmãs ou 3 irmãos numa mesma família, se fizer constelação separado com os 3, pode ter tido um evento super grave. Aqueles 3 sentem diferente, não é, Deise? Aquilo não afetou aquelas 3, por exemplo, uma falência, uma quebra. Os 3 não vão sentir aquilo da mesma forma. A casa 4 me fala. Exatamente. Não é? Eu só fui descobrir isso em mapa de irmãos, que eu fui vendo, eu falei, gente, mas um é tão traumatizado e o outro nem... Tem alguma coisa aqui? A casa 4, ela fala como fomos afetados pelas nossas heranças ancestrais. Não é todo mundo que sente a casa 4 da mesma maneira. Todo mundo traz o passado atuando. Tudo é como é, porque tudo foi como foi. Tem uma frase que eu adoro, que a casa 4 ela vai estar sempre com a gente, porque a casa 4 é de onde que a gente veio. São as nossas... É tudo isso que os consteladores, aquela coisa da nossa bagagem, as nossas heranças, aquela foto, aquele desenho maravilhoso da árvore, né? Que está na barriga da mãe, aí tem o pai e a mãe.
Aquilo ali é casa... E aí o avô e a avó, e vai saindo as ramificações, aquelas raízes. Aquilo tudo é casa 4. Então, a casa 4, ela... E por que que ela é tão importante, essa casa 4? Porque essa casa 4, que é a base do mapa, ela faz um eixo com a casa 10, que é o topo do mapa, que é o eixo do destino, de onde eu vim para onde eu vou. São as raízes da árvore e a copa da árvore. Dependendo de como eu absorvo o alimento, a seiva. Não tem uma frase que eu acho linda das constelações, que eu acho constelação a coisa mais linda, eu acho os estudos que fala assim, quando eu estou preenchido, né, do meu pai e da minha mãe, quando eu estou preenchido das minhas raízes, eu tenho força para ir para o mundo, eu tenho força para ir para a vida. Esse é o maior exemplo sistêmico da casa 4 e casa 10. As raízes e como eu me nutro daquela seiva, que são as emoções, como que eu acolho, como que eu incluo. Quando eu não me sinto pertencente, porque dependendo do que você tem numa casa 4, é muito... Gente, é muito difícil para algumas pessoas tomar pai e mãe, é muito difícil para algumas pessoas se nutrirem dessa casa 4, porque muitas vezes tomar pai e mãe é tomar as dores, é tomar os lutos. Por isso que precisa de uma pessoa, de um profissional que saiba conduzir, que saiba trabalhar, que saiba ler o campo, sabe? Principalmente quem tem uma casa 4 tensa, principalmente para quem tem essa sensação de não pertencimento, porque a casa 4, o que eu mais vejo são as pessoas querendo excluir, eu estou desapegando, eu perdoei, se colocando acima dos pais. Porque quando você perdoa, você está na posição de julgador, você não toma. Então, eu falo assim, invista na casa 4, porque a casa 4, que é a base, ela vai interferir no eu, dependendo do que aconteceu, lembra ali, ó, dependendo do que aconteceu, do que você ouviu, do que aconteceu no seu núcleo, interfere totalmente naquele ascendente. E o Alexis falou, eu vejo autores que acham que o ascendente é mais importante que o Sol. Eu também. Vou falar por quê? Porque o Sol, vamos combinar que o Sol, todo mundo que nasceu ali no mesmo dia tem o Sol no mesmo grau. O ascendente é a porta de entrada do mapa. O ascendente é onde que tudo se materializa e se individualiza. Então, a casa 4, ela interfere na expressão do ascendente, ela interfere, dependendo do que eu vi na minha família, a Deise falou isso muito bem, dependendo como que se deram os relacionamentos. Por exemplo, lembra que eu falei que os signos mostram campos? Quem tem muito Libra no mapa, Sol, Lua, ascendente, planeta pessoal, ou eu vejo, ou casa 7, são pessoas que trazem um campo de muitas memórias familiares ligadas a casamento ou separação. Então, muito do que aconteceu antes, essas pessoas que têm Libra muito forte, eu vejo repetições. Muitas vezes as pessoas ficam emaranhadas com esse campo de relacionamento dos ancestrais. Aí teria que ver de mapa para mapa. Mas o tanto que o que aconteceu na 4, além de ser diretamente, né? Porque a 4 e a 10, como é oposição, a oposição é um aspecto de confronto, você vê. Agora, quando a gente fala de casa 1 e casa 7, a gente está falando de quadratura. Quadratura é muito mais inconsciente. Quadratura traz muito mais, às vezes, você se conecta muito mais com um lado que pode, às vezes, te cristalizar. A quadratura é algo que precisa ser integrado, trabalhado e enfrentado para aquilo ali se tornar um ponto de estrutura e de força. Então, a casa 4, ela é muito importante porque ela fala como que você lida com esses assuntos. Então, casa 4 é a base, assim, para mim, é uma das 3 casas mais sistêmicas que existem. Pessoas que têm, por exemplo, planetas na casa 4, nem todo mundo é afetado pelas questões familiares da mesma maneira.
A casa 4 do mapa, ela pode te dar pistas. Se uma pessoa, como que ela é afetada, como que ela lida com as experiências ligadas nesse assunto. Tem sempre naquela família, né, aquele irmão que se afeta muito mais com as questões familiares. Aquele que carrega muito mais. Pode ter certeza que aquela pessoa tem uma ênfase na casa 4, se não tiver, o regente da casa 4 está num ponto muito importante. O mapa mostra, e depois a gente só vai conferindo e confirmando. A casa 4, só para finalizar, ela também fala do fim da vida. Então, ela fala, por isso que muitos falam de onde que eu vim, mas não para onde que eu vou enquanto casa 10, mas a finalização, a segunda metade de vida. Então, quando você fala aposentadoria, como que eu quero envelhecer, eu vejo muitos mapas de quando alguém morre, quando alguém falece e que tinha trânsitos na casa 4. Mostrando que é um fechamento, mostrando que é uma finalização. A casa 4, ela também fala, muitas vezes ela fala de novos começos. Em algumas técnicas preditivas, ela até simboliza um recomeço, uma reorientação do rumo de vida, porque ela é uma casa ligada a destino. E é uma área, gente, que, assim, para mim, é a mais profunda. Ela ainda, para mim, ela ainda é mais do que a 12, que a 8, que o Alexis vai falar amanhã, mas é porque ela fala de coisas, é aquela coisa, tem algo muito maior do que a nossa vida, tem algo muito maior, o próprio destino de você nascer naquele sistema familiar, quando a Deise fez a vivência, pega o seu sobrenome, né? Pega os seus 2 sobrenomes. Por algum motivo, eu vim daquelas linhagens, e eu carrego aquilo. Então, isso que a Deise acabou de fazer foi uma forma de integrar a casa 4. Mais do que de ativar, porque ativar a gente nem precisa, né? É só a gente sentir que a gente já está ativando a casa 4. Aí, depois da casa 4, que é a casa, né, que você vem aqui processo do pertencimento, de que eu faço parte, porque dependendo da pessoa, dependendo da casa 4, aquela pessoa nunca vai se sentir pertencente a nada. Depois da casa 4, vem a casa 5, que é a casa que faz analogia ao signo de Leão, e ela é regida pelo Sol. Aí já muda a energia, né? É uma casa solar, é uma casa considerada uma casa feliz. Quando você vai nos livros de astrologia, a casa 5 está ligada a filhos, romances, prazeres, diversão, autoexpressão, criatividade, afirmação do eu, jogos, especulações. Vou explicar. O ascendente não é o eu. Você vê que a casa 5 é a segunda casa de fogo. O ascendente é o eu. A casa 5 é como você afirma o ascendente. Uma coisa é o eu sou, outra coisa é como você mostra e expressa aquilo que você é. Ela já está no próximo nível. A casa 5, ela fala, depois que você se reconhece como indivíduo, que você vê seus valores, seu corpo, se comunica e se sente parte de um todo, a casa 5, ela vem daquela nossa necessidade de se sentir especial, de se sentir único. A casa 5, ela fala daquela a expressão francesa, né? Joie de vivre, da alegria de viver. E toda essa urgência de risco, né? Os riscos, aquela coisa de se jogar. Então, é por isso que fala, né, de jogos de azar. Eu não sei por que eles não falam jogos de sorte, né? Nos livros eles falam assim, casa 5, jogos de azar. Tinha que ser jogos de sorte. Tudo que envolve risco, investimentos de risco, hobbies, prazeres, diversão, romance. O que acontece? Olha como é casa 5, romance. Quando a gente está vivendo romance, a gente quer se sentir especial, a gente tem aquela alegria. Sistemicamente falando, a casa 5, ela fala do amor, do romance que a gente quer. Né? Tem a ver muito com as projeções, com aquele início. Aí a gente vai ver na casa 7
que é o amor que a gente precisa. Que aquilo, o amor que a gente quer é diferente do amor que a gente precisa, né? A casa 5, ela fala muito disso. Então, a casa 5, ela fala de todas as situações que a gente se sente especial, que a gente se sente único. E quando a gente tem tanto prazer e alegria que a gente transborda o nosso eu através de criações físicas, biológicas, intelectuais, aí é tudo que a gente deixa a nossa marca. Filhos, um livro que você escreve, um curso que você cria, uma obra de arte, tudo isso é casa 5. A casa 5, sistemicamente falando, o que eu acho mais importante da casa 5 para falar aqui hoje, e que não é todo lugar que você vai encontrar, é que a casa 5 fala da nossa criança interior. Como que a minha criança se diverte? Como que eu celebro o fato de eu ser único e estar aqui na vida? Então, a casa 5, ela é uma casa de resgate. A casa 5, ela fala o seguinte, onde que você é espontâneo? Então, muitas vezes a pessoa fica olhando os mapas e aí, às vezes, a casa 5, a questão está na casa 5, porque a pessoa já identificou, já entendeu, mas ela não consegue se sentir confortável sendo quem ela é. Aí, o que adianta? O resto está ali, né? Por isso que eu falo, a soma de todos é muito maior, o todo é muito maior do que a soma das partes. Aquela pessoa que muitas vezes pensa só no trabalho, no dinheiro, mas você tem prazer, aquilo você faz com alegria, aquilo ali é um transbordamento daquilo que você é. Por isso que é uma das casas mais olhadas na astrologia vocacional, porque é aquilo que vem do coração, é aquilo que eu faço, que é uma extensão daquilo que eu sou. Então, por exemplo, a mesma música, ou então o mesmo personagem, cada ator vai dar vida àquele personagem de uma forma. Aquilo ali tem muito a ver com a casa 5. Não é à toa que a casa 5 é considerada a casa do ator, é a casa dos holofotes. Como que você se mostra para aparecer? Então, essa casa, ela também, tudo isso, o que tem de motivação por trás? Uma segurança na própria identidade, ter um prazer de ser quem você é. Então, essa casa, ela vai ter um desdobramento para relacionamento, né? Porque, sabe os relacionamentos? Quando a gente começa um relacionamento, tá naquele início, é casa 5. Engatou, assumir o relacionamento sério, onde você vai ter que negociar, ceder, compartilhar, aonde que você vai ter o tempo todo que ponderar, é casa 7. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas no namoro, casa 5, né? Quando era tudo tão lindo, porque a casa 5, ela vai preparar a gente para a 7. Igual a casa 5, ela prepara a gente para as nossas para o trabalho. Não adianta você amar o que você faz se você não tem meta, se você não estrutura, se você não planeja, se você não executa. Então, a casa 5 tem que tomar cuidado, porque ela é uma casa também considerada uma casa de vícios e excessos. Então, muitas vezes, a casa 5 mostra vícios, ou individuais ou herdados, muitas vezes até do sistema. Então, você vê vícios em jogos, pessoas que são viciadas, por exemplo, em arriscar dinheiro, às vezes traições, no sentido que a pessoa precisa estar vivendo sempre grandes emoções. Então, a casa 5, ela também dá essa pista para a gente na visão sistêmica. Alguma dúvida? Posso ir? A próxima casa é a casa 6. Aí vocês vão ver na mandala que da casa 1 até a casa 6, ela pegou a parte abaixo da linha do horizonte. Observa que o mapa, ele tem uma linha que corta do ascendente ao descendente, que é a linha do horizonte, e essas 6 casas, elas estão abaixo da linha do horizonte.
mostrando que a gente agora, até a casa 6, mais ou menos, a gente está falando muito mais ainda das questões individuais. Vocês vão ver que até a casa 6 tem a ver com a organização da estrutura de vida como indivíduo. Então, fala a autonomia, as próprias necessidades, os valores, o que a gente precisa para se sentir seguro, como que lida com as finanças, como que a gente troca e interage com as pessoas mais próximas, como é que é o nosso padrão mental, as nossas trocas, como que a gente estuda, como que a gente se sente pertencente a algo maior, até aquela consciência que a gente precisa de ter prazer, de expressar aquilo que a gente é. A casa 6, que é a última casa dessa parte toda, ela fala, então, como é que é o meu dia a dia, o meu relógio, a minha rotina. A casa 6, ela faz uma analogia ao signo de Virgem e ao planeta Mercúrio. A casa 3 também é o Mercúrio, só que o Mercúrio da 3, ele fala muito mais do mental. O da 6 é aquilo que eu aprendo fazendo. É aquilo que é construído e estruturado a partir da rotina, do cotidiano, dos hábitos, do trabalho. A casa 6 é o organizar o externo até para organizar o interno. Quais são os hábitos repetidos que eu tenho a minha saúde? É aquela casa do trabalho de formiguinha. Né? Acordo, tomo café, faço atividade, eu vou trabalhar, como que eu começo o meu trabalho, o que é que eu faço todo dia, o que é aquele conhecimento que vem através da repetição. Fala muito da sua produtividade, que recursos você tem, que tipo de energia que você tem para executar o seu trabalho. A casa 6 é uma casa que fala do servir também. As pessoas com uma ênfase na casa 6 são pessoas que elas são funcionais, que a questão do servir. No mapa das crianças, é muito interessante que a casa 6 fala como que aquela criança lida com a rotina. Como que ela lida com aquilo, com os hábitos, com aquilo que ela precisa incorporar no dia a dia. Como que você lida com o seu templo? É a segunda casa de terra. Porque não adianta você estar conectado com a essência, constelar pai e mãe, tudo lindo, se você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não discrimina, não seleciona o que você come, como que você cuida do seu corpo, a sua higiene. Então, toda essa parte prática do dia a dia, pessoas que têm uma ênfase na casa 6 são pessoas que têm um caráter assistencial, mas são pessoas que muitas vezes elas renunciam, elas podem trazer aí memórias de tem que tomar renúncia, aquilo que ela fala, né, do dar a mais, do servir a mais. A casa 6, ela fala muito desse aperfeiçoamento que a prática, que a rotina, que o trabalho trazem para a vida da pessoa. Olha só, a casa 6, vocês vão ver pelo eixo, ela está ligada à casa 12. Eu gosto muito de uma analogia que compara a casa 6 aos assuntos ordinários. E a casa 12 aos assuntos extraordinários. E por que eu tenho que fazer essa ligação? Porque muitas vezes, como eu lido no meu dia a dia, o que eu como, a minha rotina, como eu me organizo, se eu estou tendo um trabalho dignificante ou não, se eu produzo ou não, se eu me sinto útil ou não, aquilo ali vai interferir em questões psíquicas, espirituais. E muitas vezes essa parte do extraordinário, psíquico, inconsciente, o sistêmico, vai interferir no meu dia a dia, na minha saúde, na minha forma de lidar com a realidade material. Pessoas que têm dificuldade de lidar com a vida, eu já vi que nas constelações, as pessoas que têm dificuldade de lidar com a vida real, com horários, com rotina, com aquela coisa que a vida não é só oba-oba, mas que tem aquela coisa, o poder do todo dia, aquilo que vem com a constância e com a repetição. Observa essa casa 6.
E a Casa 6 também, ela fala, como ela fala de serviço, de assistência, ela fala dos empregados, pessoas que nos prestam serviço. Ela fala também de animais domésticos. Aí é que está. Antigamente falavam que eram animais domésticos, que antigamente eram os animais, né, que prestavam serviço, era o cavalo que levava os mantimentos, mas a Casa 6 eu vejo na prática, um pouco a Casa 5, a questão filial, mas a Casa 6, ela muitas vezes, ela mostra como as pessoas lidam com os animais. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muitas vezes os animais vêm ocupar lugares de excluídos no sistema. Eu vejo pessoas, e eu não sou consteladora, eu vejo isso assim, observando e ouvindo, que muitas vezes as pessoas, tem pessoas que têm muito mais facilidade de se relacionarem, se vincularem, se envolverem com os pets do que com as pessoas. E cá entre nós, gente, é muito mais fácil gostar de um cachorrinho fofo do que de um marido mal atrevido, ou de um filho que faz malcriação, ou de uma mãe que gera um monte de complexo. Por quê? Porque é uma relação que não é uma relação igual, né? A gente com o bichinho. Então, eu acho que essa área é uma área muito importante para a gente observar como e que lugar, sabe, que esses animais, ou às vezes a relação com os empregados e patrões, eu vejo muitos emaranhados envolvendo essas questões, mas muitos. Não tem conhecimento sistêmico para falar sobre. De novo, no próxima vivência, no próximo curso, a gente vai destrinchar mais. Mas eu observo, muitas vezes, pessoas que colocam esses animais. Se vocês quiserem, Fê ou Deise, acrescentarem, viu? Fica à vontade. Não, e eu acho que os pets hoje, eles saíram da Casa 6 e foram para a Casa 5, né? Eles são considerados muitas vezes filhos. Eles estão ali na casa anterior. Total. Eu mesma já pus meu cachorrinho como filho muitos anos. Até um constelador me explicar que quando um animalzinho ocupa esse lugar, assim, um lugar muito demais, a gente precisa olhar para isso. Não sei se eu falei certo. Não, e inclusive já vi também situações de cachorrinho, ou enfim, pet que vira companheiro. Não, eu já vi gente que tinha, assim, 10, 13 bichos. Gente, eu vi um caso concreto da pessoa relatando que era seu companheiro. Então, ele substitui, né? Ele entra em vários lugares aí. Pois é. E vou acrescentar uma curiosidade, uma das coincidências das constelações. Lembro sempre que uma vez eu atendi uma mulher que era muito ligada ao seu cachorrinho, e elas estavam ambas, a cadelinha e ela, com câncer nos ovários, ao mesmo tempo, assim, simultaneamente compartilhavam aquela dor, assim. Então, hoje, cada vez mais vem ganhando espaço essa compreensão de que os animais também pertencem ao sistema e ocupam um papel. Porque no sistema não existem cadeiras vagas. Quando uma cadeira fica vaga, automaticamente alguém passa a ocupá-la. Às vezes pode ser um animal e, portanto, há uma compreensão de que eles também podem perecer nesse lugar, né? Sofrer nesse lugar por carregarem aquilo que faz parte, que compõe aquele lugar, que colocam ele naquele momento. Não, mas eu vejo demais isso, Deise. E aí, constela? Dá um lugar para o animalzinho? Como faz? Bom, como a gente está falando aqui, tu estava falando também de campos morfogenéticos e campos mórficos, né? Que são, na verdade, traduzindo, campos de informação. Não são campos de energia, são campos de informação. Por isso, eles transcendem o tempo e o espaço, né? Diferente de campos de energia que precisam de proximidade. Os campos de informação não precisam. Por isso que nos comunicam todas as vivências dos nossos ancestrais. Então, seguindo isso, tudo está sob influência de campos de informação, porque nós não criamos coisa alguma, né?
O mundo não é uma invenção, ninguém criou nada aqui, nós nos orientamos com base em organização de sistemas pré-existentes. Então, nesse caso, também os animais estão sob influência de campos de informação, como qualquer ser vivo, né? Não tem aquela história, se falarmos com as plantas, se falarmos com outros animais sencientes, eles compreenderão e saberão como a gente se sente, porque isso é informação. Então, nesse caso, os animais podem também estar nesse lugar representando, portanto, eles podem ser colocados em uma constelação. Hoje existem muitas práticas, inclusive, de constelação com animais, com cavalos especificamente, em grupo, em que os cavalos são colocados como representantes e eles se portam como aquela pessoa que eles passam a representar, assim, é uma coisa muito profunda. Mas é isso, podemos colocar assim os animais. Sim, e liberá-los também da carga que carregam por amor, como uma criança por amor cego. Porque tem muito animal que adoece, sim, junto com... É impressionante isso. Obrigada, querida. Agora chegamos na casa 7. A casa 7 é aquela casa que faz uma oposição ao ascendente. E você vai ver que a casa 7, a partir da casa 7, a dinâmica muda. Porque quando a gente fala da casa 7 agora, a gente começa a falar das experiências. Você vê que até a casa 6 são experiências individuais. A própria casa 6, ela fala muito desse refinamento, do aperfeiçoamento e purificação para nós nos tornarmos o melhor canal de ser quem somos. Então, todo esse processo de 1 até a casa 6 é um processo individual, e quando a gente chega na casa 7, é a casa dos relacionamentos. Nos livros de astrologia, eles falavam assim, inimigos declarados. Eu não gosto da expressão inimigos declarados na astrologia sistêmica, eu prefiro os adversários. No sentido que os adversários, a gente tem aquela coisa da troca, do acrescentar. A casa 7 é aquele outro. É o nós, é onde a gente aprende que a gente não está sozinho. A casa 7, ela pode falar da nossa maior ou menor facilidade de estar em companhia, de partilhar. Ela é uma casa que faz analogia com o signo de Libra, balança, 2 pesos, 2 medidas, não tem nada de equilíbrio Libra, a balança ela busca o equilíbrio. Então, a casa 7, ela simboliza mais do que os relacionamentos interpessoais, ela simboliza as relações de troca, ela fala muito do equilíbrio, como é que está o dar e o receber. Quando a Daisy falou, um dá, aí o outro dá, o outro tem uma necessidade de retribuir e um pouquinho mais. Aquilo ali é dinâmica de casa 7. É a casa que fala, né, da cooperação, ou às vezes até das adversidades no se cooperar. A casa 7, ela fala como que se dá o equilíbrio dos relacionamentos, né? O bom relacionamento, o relacionamento saudável, ele está ligado ao equilíbrio das trocas. Como que se dá? Como que essa pessoa lida? Tem o eu, e tem o outro, e tem o nós. Então, quando a gente está falando aqui de casa 7, é uma das casas que você mais aprende. Porque a casa 7, o signo que está na casa 7, ele fala o cenário, as circunstâncias, o campo, como diz a Daisy, o campo de informações que eu encontro nessa área da vida. Então, tem pessoas que partilham com muito mais facilidade, que dividem com muito mais facilidade, que é uma coisa natural. Tem pessoas que conseguem, né, equilibrar ou estar numa consciência do dar e do receber diferente de outras. O que interfere nessa casa 7? A casa 1, que é a oposta complementar. Então, por exemplo, você pega um mapa com uma ênfase numa casa 1, uma pessoa que tem uma casa 1 muito forte, aquilo ali vai afetar a casa 7. A casa 4, que é de onde que eu vim,
Então, de novo, olha como que tudo é sistêmico. O passado, as heranças, as questões familiares, aquilo ali interfere em como eu vou trocar, em como eu vou negociar. Essa casa, ela não fala só de relacionamento afetivo, ela fala dos parceiros, ela fala dos acordos, dos sócios, dos litígios. É a casa dos litígios. Vão para o litigioso ou vão ficar no consensual? Olha lá na casa 7, casa 8 do mapa, que você vai ter uma noção de como que se dá aquele tipo de experiências na vida da pessoa. Tem gente que para o outro virar adversário é muito mais rápido. Então, isso vai depender muito nessa casa. Essa casa também é a casa na astrologia psicológica, ela fala das projeções. Essa casa, porque, na verdade, aquilo que a gente vê, a Fernanda, pois é bom, a gente fez uma live falando sobre os relacionamentos, as leis sistêmicas, e ela fala muito maravilhosamente dessa área, mais de meia hora falando. Eu sempre gosto de te ouvir falando nisso, porque essa casa, ela fala com o que você espera de um parceiro, as projeções, aquilo que falta na gente e que muitas vezes você vai atrair para ser incorporado no campo dos relacionamentos. O signo que tem na casa 7, você só vivencia através dos encontros. Você não vivencia no eu. No eu, você vivencia o signo que está no ascendente, o signo do seu sol, o regente do ascendente pode ser também. Então, a casa 7, ela fala muito se há renúncias, se há codependência, como que se dá o processo de cooperação. E ela é uma casa, dependendo do mapa, também é uma pessoa que ela... A pergunta que teve no início, né? Como que eu posso equilibrar uma casa 7? Às vezes você equilibra uma casa 7 lidando com pessoas, trabalhando com consultorias, trabalhando com mediações, conciliações, pessoas que são terapeutas, médicos, todo mundo que está prestando, que está olhando para o outro, não necessariamente só relacionamento afetivo. Agora, quando as pessoas, por exemplo, têm vários planetas na casa 7, pode acontecer das pessoas quererem encontrar num relacionamento várias características relativas àqueles planetas, só que aquilo ali nem sempre ela vai vivenciar tudo aquilo num mesmo relacionamento. Às vezes são facetas de parceiros, muitas vezes são circunstâncias que ela vivencia no relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que tem Urano e Saturno é uma pessoa que pode querer segurança e estabilidade, mas que também pode querer liberdade e autonomia. E às vezes ela não vai encontrar isso no mesmo relacionamento, no mesmo parceiro. Mas essa casa, o mais importante dessa casa, ao meu ver, é como se dá o equilíbrio das trocas, o dar e o receber, e é a casa das projeções. Fernanda, desculpa, eu não quero te atrapalhar, mas só para te dizer que já são 5h20, tá? Agora eu vou correr, porque são as casas mais sociais, não vão precisar falar tanto. A partir da 9 é muito mais rápido. Casa 8, ela é a casa, é o desdobramento da 7. Enquanto a 7 fala do nós, a casa 8 fala do que é nosso. A casa 8, ela faz analogia ao signo de Escorpião. Então, a casa 7 é o encontro. A casa 8 é como compartilhamos recursos. A casa 8, ela faz oposição à casa 2. Enquanto a casa 2 são os nossos valores, a casa 8, os valores do outro, os recursos do outro. A casa 8, ela também fala de como que se dá aquela fusão, a intimidade, como que a gente compartilha recursos financeiros, valores que muitas vezes a gente herda dos outros. A casa 8, ela fala de um trimestre importantíssimo na gestação da nossa mãe, e que muito do que aconteceu naquele trimestre vem no nosso inconsciente. Ela fala de questões, outra casa de água que fala de questões psíquicas muito fortes, daquilo que está oculto. A casa 8, ela fala da sexualidade, e não só da sexualidade enquanto prazer, mas a sexualidade enquanto um momento que você se funde com a outra pessoa. A casa 8, ela fala também das mortes,
perdas e lutos do nosso sistema, que precisam muitas vezes serem olhados, integrados, dependendo da casa 8. A casa 8, ela mostra que tabus, porque tudo que tem a ver com tabu fala casa 8, morte, sexualidade, ocultismo, poder, dinheiro, manipulação, confrontos e conflitos de poder. E, para finalizar, a casa 8, ela fala como lidamos com as crises, como finalizamos os processos, como que encerramos ciclos. Por que que algumas pessoas lidam com o luto de uma maneira e por que que outras pessoas têm mais dificuldade? Eu vejo muitas pessoas falando que tem medo da morte. E aí você vai olhar a casa 8 da pessoa e olha o mapa, é muito mais medo da vida do que medo da morte. A casa 8 fala como que a pessoa lida com aquele campo de morte, da finitude. E aí, a partir da casa 9, a gente fala das casas 9, 10, 11, 12. São casas mais rápidas, porque são casas que a gente está falando mais num significado coletivo. A casa 9, que faz analogia ao signo de Sagitário, ela fala daquela nossa necessidade de se expandir e se elevar pelo conhecimento. A casa 9, ela é aquela casa que fala, ela tem como regente o planeta Júpiter. Então, os assuntos de casa 9 são visão de mundo, conhecimento. Então, quando você fala de onde que eu vou expandir, como que eu posso ampliar aquilo que eu sou, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço, pelo meu sistema de crenças, filosofia, moral, ética. Ela fala muito também dessas iniciações espirituais, como que a pessoa lida com as religiões. Então, tem mapas que têm ênfase na casa 9, que tem questões ligadas à religião, abuso da lei, abuso de poder pela lei. Quantas pessoas e quantos emaranhados vêm de questões religiosas. Quantas decisões de vida são freadas ou estimuladas dependendo da religião e do sistema de crenças dessa pessoa. Isso fala a casa 9. Ela fala também de tios, cunhados, parentes do parceiro. Dependendo aí, você pode achar sogra, sogro. A casa 9, ela fala, como ela faz uma analogia ao signo de Sagitário, das viagens físicas, mas também das viagens espirituais, das viagens mentais, e toda a expansão e evolução que esse conhecimento mais elevado nos traz. Caminhos, possibilidades, ela é considerada uma casa feliz, ela é considerada uma casa que fala de propósito, é aquela casa que te prepara. Quando você faz faculdade, qualquer tipo de formação em constelação, formação em astrologia, tudo que te prepara de uma maneira mais profunda para você exercer alguma coisa enquanto carreira, enquanto missão de vida, enquanto metas, isso tem a ver com a casa 9. A casa 10, eu já falei um pouco dela, ela é muito importante porque é o topo do mapa, é o ponto mais alto do mapa. Ela faz analogia a Capricórnio e a Saturno. Lembra? A casa 4 é de onde que eu vim, a casa 10 é para onde que eu vou. Eu vejo alguns consteladores, astrólogos, que consideram a casa 4 o passado, a casa 10 o futuro. A casa 10 é uma casa que fala, que tem a ver com as metas, objetivos, realizações. Onde que eu quero chegar? É a vista da montanha que eu vou subir, é o legado que eu vou deixar para o mundo. É realização, posição social, status. Como que eu quero ser vista? A palavra reputação fala muito de casa 10. Fala das metas mundanas. Então, uma análise vocacional, quando a pessoa fala, eu não sei o que eu quero ir para a minha vida. Sabe aquela coisa, força de ir para o mundo, dificuldade de concretizar, de estruturar. Eu fico tão impressionada, aí não falam que isso vem... A concretização, estruturação vem do pai, né? A casa 10, ela fala... Aí tem divergência entre autores. Alguns autores falam que o pai para mapas masculinos e a mãe para mapas femininos. E tem toda... Se você considerar as linhas, tem um porquê de ser a mãe e tem um porquê o seu pai. Eu prefiro olhar a casa 10 como autoridades. Como que a gente aprende as regras para ir para o mundo.
as luzes do mundo. Como que se dá o processo de ir para o mundo? Isso fala a casa 10. Como que eu concretizo? Onde que eu quero chegar? É o rumo da vida. É a vida em andamento. Então, a casa 10 ela dá muitas informações sobre como que a pessoa, se ela tá preenchida, né, daquele sistema familiar. A casa 10, muitas vezes, ela é fuga. Muitas vezes a pessoa vai muito para o mundo para fugir, de certa forma. Eu vejo muitas pessoas que vivem, o mapa tá quase todo só a casa 10. Elas só pensam casa 10, metas, objetivos, realização, carreira, e todo o resto está sendo excluído. Porque quando a gente evita viver alguma área do nosso mapa, a gente está excluindo aquilo. A gente está bagunçando a organização daquilo. Então, a casa 10 é a copa da árvore, são as minhas realizações e metas concretizadas. A casa 11, que é a casa que faz analogia ao signo de Aquário, e aí é uma casa que fala dos grupos, o senso de pertencimento que vem quando a gente faz parte de algo maior do que nós mesmos. Então, aí a gente fala de grupos, de causas, de fraternidades. É quando você tem uma necessidade de sair do seu eu e lembra que tem algo muito maior do que você. O próprio sistema é um pouco o conceito de casa 11 no sentido, por exemplo, aqui, hoje, a gente está formando um sistema. A gente, por algum motivo, nós estamos aqui hoje. Isso é um grupo. Aí, eu também sou advogada, se eu vou lá encontrar com os meus colegas de formado, ali tem um outro grupo. Eu gosto muito da casa 11 para falar de egrégora. Porque, apesar de egrégora ser considerada uma coisa espiritual, é uma egrégora, é minha tribo. A casa 11, ela fala dos objetivos aspiracionais. Então, muitas vezes, para a gente se tornar maior, a gente precisa ter algo maior do que a gente faça pelo todo. Então, ela é considerada também uma casa de esperança, de sonhos. É uma casa que ela fala de visibilidade pública, das atitudes coletivas, da consciência do mundo. Por exemplo, essa questão da vacina, né, que a gente teve. Eu conheço muita gente que falou assim, eu nunca tomei vacina de nada, eu sou contra a vacina, mas pelo todo, não quero falar se eu sou a favor ou contra, mas pelo todo eu vou tomar. Isso é uma consciência de casa 11. Aquela, então eu não queria ter que abaixar o som do condomínio, mas pelo todo, pelas regras. Então, a casa 11, ela traz uma consciência de sociedade, de coletividade, de comunidade. É uma casa extremamente política. Quando você fala de política, é casa 10 e casa 11. Casa 9 um pouco, mas casa 10 e casa 11. Então, pessoas que têm casa 11 muito ativada, com muita ênfase, são pessoas que podem trazer muito esse chamado, que essa área, preciso fazer parte de uma tribo, preciso fazer parte de um grupo, eu preciso estender aquilo que eu sou para algo muito maior, para fazer parte. Então, a casa 11, ela é uma casa dos grupos, desse coletivo. E finalizando a mandala astrológica, a gente vai para a casa 12, que é definitivamente, essa casa 12 é uma das casas mais difíceis de explicar. Ainda bem que amanhã o Alexis vai explicar maravilhosamente. Porque a casa 12, ela é análoga ao signo de Peixes. A casa 12, vocês vão ver aqui, ó, as palavras de casa 12. O insólito, recursos ocultos, inimigos ocultos, isolamento, solidão, hospitais, prisões, hospícios, espiritualidade, sacrifício, desprendimento, mediunidade, clarividência, contato interior, inconsciente coletivo. A casa 12 é aquela casa que fala do abstrato, do oculto, de tudo aquilo que existe, mas que não é óbvio. E que pode se manifestar através de sensações, impressões, sonhos, de psicossomatizações,
tudo aquilo que não tem aquela explicação racional, lógica, tudo aquilo que você precisa do hemisfério do cérebro, que fala de sensibilidade, intuição, conexão. A casa 12, alguns astrólogos consideram a casa 12 todas aquelas situações que a gente não tem o controle. Vou dar um exemplo de casa 12. Vou fazer uma cirurgia e aí eu vou tomar uma anestesia. A partir do momento da anestesia, casa 12, você não sabe o que vai acontecer. É quando você se funde com aquilo que não tem controle, com algo muito maior. Quando você coloca o cinto do avião e começa... Você não sabe. Aquele momento de falta de controle. Então, ela é associada a uma casa de sacrifício, ou desprendimento, de abnegação, renúncia, ou uma casa que pode falar do amor incondicional, da mediunidade. A casa 12 é uma casa de finalização. Pessoas que têm muitos planetas na casa 12 não são pessoas óbvias. Casa 12 é uma casa de exclusão, aquilo que não é visto. Então, muitas questões ligadas a exclusões, a vícios, a casa 12 pode trazer essas informações. A casa 12, ela fala também da nossa fase, aquela fase incubatória. Como ela é antes do ascendente, que é antes da encarnação, a casa 12 é aquela preparação para encarnar. Aquele momento... Então, por exemplo, dependendo do que tem na casa 12, pode ter a ver com questões sistêmicas. Um sol na casa 12 pode ser uma identificação com exclusões. Uma lua na casa 12 pode ser, sim, femininos que foram excluídos, questões ligadas ao lado feminino que precisam ser olhadas, pode ser a ver com vícios, depressões crônicas, muita coisa. Agora, podem ter sido circunstâncias emocionais e psíquicas que aquela mãe vivenciou na gestação. Então, pensa o tanto de mãe, mulher grávida que teve no meio da pandemia, que perdeu parentes com Covid, isso aí eu vi, tá? Parentes com Covid, medo de morrer, e aí eu vejo um monte de bebê que nasceu com a casa 12 lotada. Eram as questões psíquicas, emocionais, as questões do inconsciente coletivo. Agora, é uma casa que na astrologia kármica é uma casa kármica, é uma casa que fala de resgates, lembrando que resgate pode ser algo que você venha liberar e como que você tenha que vir, que você não tenha controle sobre aquilo. Mas a casa 12, ela fala também, é uma casa de liberação. Ela é aquela casa que ela fala da sua fusão e dissolução no meio do todo. Então, tanto a casa 4, quanto a 8, quanto a 12, são casas que requerem uma análise muito mais profunda, muito mais sistêmicas e transpessoal. Mas é uma casa que traz muitas informações sobre as questões sistêmicas que estão no nosso mapa. Tanto é que ela é regida por Júpiter e Netuno, né? O sem noção e o sem limite. Falando grosseiramente, são dois planetas que você não consegue delimitar onde que começa, onde que termina, o que é o quê. Será que eu falei tudo da casa 12? Eu acho que agora já dá para abrir para as perguntas, né? Eu não vou falar das tríades, porque não vai dar tempo. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar um pouquinho amanhã das tríades. Ai, que bom. Aí a gente... Maria José, desculpa, eu estou com máscara, porque eu estou com Covid. Então, eu estou com medo de passar aqui para o pessoal de casa. Por isso, eu coloquei máscara, né? Aquele negócio que você estava falando aí da casa 11, né? Aquela consciência aí. Bom, eu queria te perguntar o seguinte: como são analisados os signos interceptados pela astrologia sistêmica, né? Porque não deixa de ser uma exclusão, né? De dois campos ali de energia no seu mapa. E ouviu?
Eu não tô... Repete, porque eu não tô te ouvindo bem. Desculpa. Da máscara. Eu reproduzo aqui, Maria. Pode deixar. A pergunta da Maria em relação às casas interceptadas, porque né? E ela acha que né, pergunta e traz para a gente refletir do eixo, esse eixo interceptado não deixa de ser uma exclusão, né, das questões relacionadas a esse eixo. Como é que é analisado isso pela astrologia sistêmica? Como é que vocês veem isso? Aí é que tá. Essa questão do sistema de casas é muito interessante, porque vai depender de qual sistema de casas que a pessoa usa. Porque dependendo do sistema de casas que a pessoa usa, não existe casa interceptada. Primeira coisa que eu gosto de considerar, assim, na astrologia kármica, na astrologia psicológica, as casas interceptadas, elas são interpretadas e analisadas. Mas, por exemplo, na astrologia tradicional, não. Isso, o sistema de casas que você usa vai dizer muito isso. Vou te dar um exemplo. Porque todo mundo que nasce no hemisfério norte, ou até dependendo vai ter casas interceptadas. Por quê? Por causa das coordenadas, por causa da latitude. Então, essa questão das casas interceptadas, primeiro, não são todos os astrólogos que consideram casas interceptadas por esse motivo, tá? Como que eu considero? Eu não considero como exclusões, mas eu considero como campos, como informações que a pessoa tem mais dificuldade de acessar. Mas aí vai depender. Tem planeta ali? O que é que aconteceu naquela história? Porque às vezes a pessoa nasce com um mapa com as casas interceptadas, mas trânsitos, progressões ou acontecimentos da vida fizeram a pessoa ter que internalizar, incorporar aqueles assuntos, incluir, integrar de uma forma que aquilo não está mais excluído. Por isso que cada mapa que eu faço, eu gosto muito de conversar. Eu, por exemplo, não consigo mandar um mapa gravado. Por quê? Porque eu preciso ter aquela troca, aquela interação para entender como que aquela interceptação está se dando. Você entendeu? Tem planeta na casa interceptada ou não tem? Isso faz diferença. Aquela casa que está interceptada, o regente está... Como que está aquele regente no mapa? Está em ângulo? Quando fala está em ângulo, gente, é cúspide, casa 1, 4, 7, 10. Para quem... são lugares que as atribuições do planeta ficam fortalecidas. Então, tem uma série de coisas que eu olho antes de chegar aí, entendeu, Maria? Obrigada. Só para complementar uma coisinha, Maria José, com relação às casas interceptadas, complementando o que a Fernanda falou, eu utilizo as casas interceptadas muitas vezes como uma complementação de alguma informação que já está naquele mapa. Então, a casa interceptada, muitas vezes, ela vai reforçar já uma situação daquele tema daquele mapa, né? Então, a interceptação, que é tratada efetivamente como uma inconsciência maior dessa pessoa, pode estar mais ou menos ativada, né, naqueles assuntos, em função, muitas vezes até, de outras questões que também corroboram no mapa para comprovar aquela inconsciência ou então aquela dificuldade da pessoa mexer com aquele tipo de assunto. Sim. Só contribuindo numa análise, né, bem pessoal, meu marido é americano e ele tem o eixo, né, 6 e 12 interceptado. E o meu filho é brasileiro e também tem o mesmo padrão, né? Achei interessante porque vem de encontro, né, com o que a Fernanda estava falando sobre o mapa, né, carregar, né, todo esse um padrão, né,
Enfim, então é bem interessante até para esse olhar sistêmico mesmo, né? Achei interessante só para compartilhar. Não sei se né, de uma análise de um caso aí que traz uma reflexão, né? Interessante. Bom, só isso. Obrigada. Eu tenho uma dúvida também. Parei só um pouquinho. Fer, pode tirar o compartilhamento da tela, só para a gente poder se ver? Em relação à Casa 8 e pelos assuntos que ela aborda, assim, no momento que a Fernanda trouxe, o tempo todo ela também mostrava que a exclusão poderia ser vista, né, em vários pontos do mapa. Mas eu gostaria de saber se vocês acham que na Casa 8 poderiam ter aspectos importantes de exclusão no sistema, pelo tipo de assunto que é abordado. Bom, aqui está Rodrigo, eu não sei exatamente. Reis, é que o Rodrigo está aqui do meu lado. Então é o seguinte, essa tua questão acho que é muito importante, mas esses são assuntos que eu vou abordar amanhã, né? Então, se puder esperar para amanhã, para que a gente faça porque já é um assunto que é bastante... eu poderia explicar aqui, mas pelo tempo e tal, é melhor amanhã que vai ter mais tempo para a gente passar isso de uma forma mais didática e mais completa também para vocês, tá? E sim, só eu quero que você vai ver a aula que ele vai dar, que eu mesma aprendi várias coisas sobre Casa 8 com ele. Mas quando a gente fala dos abortos, dos lutos, das perdas, entre outras coisas, isso também está na Casa 8. Entre outras coisas que ele vai trazer. Ok, gente, mais alguma pergunta? Ou continuamos amanhã? Podemos encerrar, então? Sim, eu acho que está tranquilo. Então, agradeço a todos aqui hoje presentes. Espero que tenha sido uma rica tarde. Para mim foi também, porque apesar de astróloga e consteladora, a gente sempre aprende, né, nessas trocas. Então, agradeço também a Daisy, a Fernanda, que falaram hoje. Muito obrigada. E continuamos amanhã, então. Amanhã às 14 horas, o Alexis inicia. E depois eu constelo o mapa da Érica. Alex, por favor, me manda o mapa da Érica. Tá, perfeito. Então tá, gente, muito obrigada aí. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã, bom descanso. Obrigada.